explorar com o Ricardo Leite Sensei a respeito do que, inclusive, você comentou anteriormente, que é a respeito do churrari. Eu queria entender um pouco, se puder comentar, a respeito do que é o churrari dentro do seu, né, do contexto do seu trabalho, né, que você está desenvolvendo com Aikido. Agradeço novamente a todos. Bom, mestre Jarola, mestre Kanki, vocês conhecem, em chinês chama Salponei. Esse processo é clássico, em japonês eles tem o mesmo diagrama que o chinês, e se chama em japonês Churrari, que é uma referência em várias artes, não só na marcial. Tem um Sato Kanzan, eu gosto muito de citar, eu tenho um apreço muito grande por espadas, vocês já perceberam, espada japonesa, porque eu tive uma oportunidade muito rica, rara, né? Através do sensei Laerte Otayama, que foi meu sensei de estudo da espada japonesa, que é um antiquário, um polidor autorizado pela entidade japonesa, que o Sato Kanzan fundou. Esse Sato Kanzan sensei, em 1947, ainda sob a ocupação americana no Japão, Pós-guerra. Acabou em 45 com a bomba atômica, e os caras em 47 ainda estavam lá, na ocupação. E para você ter ideia, o Sato Kanzan conseguiu fundar, com autorização dos americanos, a NBTHK, que tem um nome, né, em japonês, e que é a entidade de preservação da espada japonesa. Eles tiveram que atacar 2 bombas atômicas para fazer o japonês parar de guerrear. E 2 anos, ainda durante a ocupação, o Sato Kanzan Sensei conseguiu mostrar para o americano que preservar a espada japonesa não era nutrir o sentimento de guerra. Era preservar a cultura e fazia todo o sentido, e inclusive destruí-la como estava sendo feito, estava sendo antiproducente. Então, veja só a importância que tem para conseguir alguém provar isso para um americano naquela época, é porque é por si mesmo, né? Então não é um preciosismo. A espada japonesa tem um valor gigante. E ele, quando começa a desenvolver essa entidade, NBTHK, ele começa a escrever para japoneses mesmo e para o ocidente também, em inglês. Então ele começa a publicar revistas regulares. E logo no início ele trata do seguinte tema. Você pergunta sobre o churrari. Ele fala, veja bem, são mais de 1000 anos de tema, de estudo, a espada japonesa. Mais de 25 mil autores catalogados. Você pode estudá-los na enciclopédia, que ele inclusive foi um dos editores. 25 mil mestres espadeiros. Mestres espadeiros, forjadores, só os catalogados. Espada é um negócio raro e caro. Então, para você entender com quem ele estava falando, você já pode perceber que não era alguém sem cultura e sem condições financeiras para ter uma condição cultural de apreciar, acesso ao entendimento daquilo. Não era elite assim no sentido natural da coisa, né? Não discussão, mas de natureza. Poucas pessoas têm dinheiro para mexer com isso e cultura para entender e conseguir no Japão, trazer para cá, levar pouca gente. Certo. Lidando com essas pessoas preparadas, cultas, ele decidiu escrever o seguinte tema. Obviamente eu vou resumir. O iniciante do estudo logo aprende alguns poucos termos, datas, dimensões e tudo, ele logo de início, você apresenta uma espada, ele já dá com convicção a época, o autor e a localização da espada. Essa é clara a conduta do iniciante, convicto. Porque ele tem 2 ou 3 informações que quase ninguém tem. Então, diante do mundo inteiro que não sabe nada, ele é praticamente um grande especialista. Pode se sentir assim. Agora, diante do especialista, de fato,
ele estava convicto, baseado com prego na areia ali, né? O intermediário já começa a pensar, já começa a estudar o que tem para falar e dá uma sugestão do que pode ser. E o avançado fundamenta o que está estudando, apresenta as posições que está colocando e propõe o entendimento daquilo. Eu entendi assim. Esse é o avançado. Capaz de estudar 25 mil autores, pelo menos catalogados, mais de 1000 anos, um cara altamente preparado, como o Sato Kanzan Sensei, tem essa postura. Eu atribuo a tal autor de tal período, de tal localização. Então, pelo que eu estou entendendo, o Shu seria uma fase inicial, do iniciante, dessa posição do iniciante. Que tem essa tendência. Que tem essa tendência. O Ha seria o intermediário e o Ri o avançado. Sim, assim... Basicamente, para a gente situar só o entendimento. Essa é a lógica que ele usou, que vem claramente do Shuhari, né? Você nota, claramente você acabou de escrever o Shuhari aí, né? Que é um japonês falando, tentando ensinar a interpretação de arte, o desenvolvimento da apreciação da arte. Como eu falei, não está restrito à arte marcial, né? Então, passando claramente, explicitamente o Shuhari aí para a linguagem ocidental, cuja tendência, com um pequeno poder, já é soltar o seu conhecimento que se prova frágil, né? Frágil. Então, precisa de avançar, entender e ter paciência. Humildade não no sentido moral, no sentido de entender que é vasto o conhecimento. É mais profundo do que isso. Não seja humilde moralmente, seja humilde em entender a vastidão do assunto, para você já se propor com convicções, né? Então, eu perdoo, desculpe interromper. Isso tem a ver com o desenvolvimento do seu trabalho com Aikido. É essa lógica também, né? Exatamente, porque eu estou trabalhando no Ocidente e isso que o Sato, por isso que eu descrevi o Sato Kanzan, ele trabalhando com uma elite cultural e econômica do mundo, porque ele publicou para o Ocidente inteiro, sendo um cara altamente preparado, se deu ao trabalho, porque falando assim, pode estar falando com crianças do pré-primário. Por que lidar com elite e falar de uma primeiro você aprende, depois você tenta pensar em alguma coisa, e quando você souber, você fala. Isso parece estar falando com criança, e não é. Então, o Shuhari vem na questão do Aikido especificamente, como eu aplico no meu trabalho, está dentro da perspectiva sistêmica do Shinkan Aikido. Ele é nuclear ali. Está na origem da prática junto com as naturezas de prática. Relaciona o nível. Quer dizer, você tem que começar a aprender do assunto. Você vê, a espada é completamente pertinente ao tema, né? Assim como estudar a espada, estudar uma técnica, não basta fazer doer. Doeu. Doeu não quer dizer nada, né? Não tem relação alguma de eficiência doer. Doer não quer dizer nada. Quer dizer que doeu. O que não impede do outro estar te dando um contragolpe antes ou ao mesmo tempo estar sentindo dor. É só doer, mas é referência do básico. Né? Está buscando entendimento. Sim. Se ele tiver humildade no bom sentido de apreciar a vastidão do assunto, ele até pode usar a dor como referência de onde ele está andando, mas não como objetivo. Então, como coloca o pé, como coloca a mão, como relaciona. Arte marcial, Aikido. Uma vez eu vi uma entrevista daquele primeiro Gracie que foi para os Estados Unidos. E ele falava que assim, ele ia lá, procurando um espaço para dar aula, ele foi pedir para o professor para eles experimentarem. Não é desafio de quebra-pau, não, foi realmente mostrar a arte dele mesmo. Tanto que nem bateu, não machucou. Isso eu vi na entrevista, na internet, isso aí. Mas achei curioso. Sempre, e não ele, depois aconteceu regularmente, que a pessoa que caía no chão achava que tinha feito algo errado e que na próxima vez pedia para lutar de novo, porque na próxima vez ele ia ganhar.
O que eu quero dizer com isso? Isso é a cara da linha de jiu-jitsu. Aikido é uma linha de jiu-jitsu. Daí que eu vi aqui o jiu-jitsu, a técnica vem. Essa é a natureza da arte marcial, dessa linha estratégica japonesa, que no chinês não vai menos. Né? A mesma linha. Isso é o clássico da arte marcial. O outro, se faz o outro errar, ou deixa ele errar. Tanto que quando ele perde, ele acha que foi falha dele. Não é que você que foi um campeão, ele acha, puxa vida, vamos de novo, dessa vez eu acerto. O Aikido tem essa mesma noção, só que não tem competição. Então dá mais tempo de você perceber qual é a intenção, como gerar o fluxo daquilo, para que eu use a intenção do ataque, se isso reverter, como eu uso o refluxo dessa reversão, em condições em que é possível estudar estrategicamente essas estruturas. Porque se tiver competição, eu começo a disputar se eu ganho ou não do outro. Daqui não tem competição. Aí desconecta, né? Desconecta da arte, né? Da arte. E aí você começa a querer lutar com o outro para ganhar do outro. Perdeu o foco. Porque assim, você pode ser melhor do que o outro, bater no outro, mas a questão é aprender a arte, consegue desenvolver a arte. O outro lado é você começar a fazer cenicamente. Então fica bonito, vamos fazer bem bonito. E aí começa a fazer para o público. Também extrapola. Porque, assim, não é uma arte cênica. Tem toda uma estratégia corporal que, para você aprender, naturalmente você tem que passar pela alfabetização corporal, que é o nível Shu. Quando você aprende a escrever, desenhar as letras, né? Não é fazer doer, achar que está funcionando, desenhar as letras, entender a partir desse, perceber corporalmente isso. E aí começar a ter o seu entendimento, a sua forma de praticar isso, mas ainda é isso, né? Estamos ainda naquele mesmo alfabeto, né? Quer dizer, eu consigo ler alemão, só não sei o que está escrito lá. Porque está no alfabeto romano, então eu sei, mas eu não é que eu não consigo ler. Quer dizer, eu consigo desenhar movimento, mas não quer dizer que eu sei o que está acontecendo aqui. Né? Eu já consegui colocar o pé e a mão no lugar certo, já estou acertando o tempo e tem todo um foco aí. Eu coloco o Shuhari, nós conversamos da outra vez, que ele é uma referência de algo que não é linear, né? Então, você vê, eu atribuo ao corpo físico, né? O corpo com debilidade e o corpo com habilidade, né? O corpo emocional, o corpo com ação mais passional, né? Que é aquela que cega, o cara vai focado em alguma coisa e perde o foco em tudo, e os sentimentos, que já é aquilo que, ao contrário, amplia a sua percepção e inclui o que está acontecendo. Então são níveis emocionais diferentes. O mental, eu trato do analítico, concreto, ao intuitivo, que é aquilo que você está, antes da elaboração está acontecendo, você está suscetível a isso. E sem extrapolar, a gente chega nas dimensões humanas que vão para além disso, como qualquer um pode perceber. Basta estar vivo e prestar atenção que você percebe que a gente vai para além disso. Mas isso aí a gente consegue tratar. Né? Então, às vezes a pessoa tem medo de movimento, consegue fazer, mas não entendeu e vai jogando entre ter medo, conseguir fazer corporalmente e ter outro entendimento mental e vai até que isso aí eventualmente acontece e brota um movimento. Isso é o nível Ri. Muito é dito sobre, por exemplo, meditação. Meditação é algo que acontece. Você não se coloca lá e já estou meditando. Isso aí é uma fantasia ocidental. O clássico, os grandes mestres sérios que tratam disso, isso é um estado de espírito. E normalmente intermitente. Acontece, volta, então você pratica o Aikido, se prepara o melhor possível sistemicamente e eventualmente você tem a oportunidade de experienciá-lo ou no próprio Aikido, na técnica, na prática dele, ou em outros momentos em que isso aí, como nós falamos no bloco anterior, para a sua vida humana, social, isso se dá. Você tem uma resposta intelectual que vai para além daquilo que você conseguiria intencionalmente, ou emocional ou física, que brota por si, não porque você alcançou o nível, porque você se preparou
e deu condições para que isso aconteça com mais facilidade. Basicamente é isso aí, o Shuhari que a gente trabalha. Muito legal. Dentro da estrutura de graduação, né, do Aikido, tem como identificar essas fases? Como é que funciona a questão sistêmica nesse ponto, né? Não sei se... Então, nós conversamos já na outra vez, que insistiram com o Kazuo Shiba Sensei, que é o discípulo do fundador, e ele deu referência, o nível Shuba até terceiro Dan, né? O nível Ha até sexto Dan, e daí por diante o nível Ri. Como eu acabei de descrever, por isso que eu falei dos corpos, né? Sim, sim. É uma coisa irregular. E o nível Ri, como eu falei, a natureza dele, o próprio fundador do Shiba Sensei, o Sensei, ele apresenta historicamente, obviamente eu conheci alguns discípulos dele, que tinha oportunidade gigante de poder conversar com eles. Yamada Sensei, que é meu sensei, ainda tem oportunidade gigante de conversar com eles, os filhos, né? Alguma coisa que eu tive acesso, mas assim, é notório a intermitência no próprio Sensei. Ele teve estados de iluminação fantásticos. E uma conduta humana lá em cima, muito acima de mim, mas humana. Humana. Genial, mas humana. Nesses estados intermitentes, como é a natureza de ser. Você acompanha a história e você vê isso claramente até onde eu alcanço. Muito legal. Obrigado mais uma vez, cara. Espero que tenham gostado. Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal. Até a próxima.